Felipe, vamos lá. Falar sobre a notícia principal do dia aqui. Knight. Renate pediu demissão do Flu. Tá fora. Numa das demissões mais surpreendentes que eu me lembro, tá? Vamos ver aqui, assistir junto ao pedido de demissão do Renato, que eu não assisti isso, tá? Eu fiquei sabendo de manhã, só li, mas não assisti. Então vamos reagir aqui ao vivo. Com- Eu nem deveria estar falando isso para vocês, quem vai se manifestar o presidente, mas essas perguntas todas de alguns gênios da internet, que muita gente vai atrás desses gênios, alguns torcedores também. Então, eu acabei, antes de vir para cá, de pedir demissão para o presidente. Então, a partir de agora, vai estar um outro cara aqui, eles vão fazer as mesmas perguntas para ele, eu quero ver as respostas que ele vai dar. Eu quero ver se ele vai colocar o time que o torcedor quer ou time da cabeça dele. Então, eu sempre procurei fazer o melhor possível pelo clube, em todos os sentidos, em todas as competições. Infelizmente, nós temos hoje numa competição, mas estamos muito bem no Campeonato Brasileiro, estamos muito bem na Copa do Brasil. Se o Fluminense estivesse mal no Brasileiro, eu não estaria saindo. Como o Fluminense está bem, vou sair para descansar minha cabeça e deixar alguns gênios da internet continuar falando sobre futebol, já que entende pra caramba. Boa noite. Obrigado. Caralho, cara. Bizarro, hein, velho? Pra dizer o mínimo, né? Que loucura isso aí, velho. Cara, e assim, o Fluminense tava no. Ele até. Eu até vi um outro trecho dele falando, deixei o Fluminense bem no Campeonato Brasileiro, por isso que eu tô pedindo demissão. O Fluminense tá em oitavo, se estivesse brigando pra não cair, eu não pedia. Cara, assim, aconteceu É. alguma coisa, Ó, velho. é. Aconteceu alguma coisa. Porque não tem crise. Beleza. Eu acho que o Fluminense poderia ter se classificado na Sul-Americana, tinha obrigação ali e tal, saiu na frente, depois tomou um empate, né? Mas o Fluminense, de novo, tá bem no Brasileiro, pro elenco que tem, depois de ter perdido jogadores como o Arias, que era o principal do time. Aí o Cruzeiro tá numa semifinal de Copa do Brasil, que poderia ser mais um título na carreira do Renato, né? Pô, vai ter um clássico pela frente, né? Contra o O Vasco. Vasco. Então, assim, super passável pra você ir pra uma final e poder, sabe, dar um título. Pra ele abrir mão disso, cara, de uma possibilidade de título. E ir embora assim, depois de um jogo desse, é porque alguma coisa aconteceu, cara. E assim, me pareceu uma entrevista de alguém que não tava bem mesmo. Ele falou, pra eu esfriar, esfriar minha cabeça. Ele Ah, deve Ele disse em uma parte da entrevista, eu assisti ao vivo isso daí no Sport TV, tava ligado aqui em casa enquanto eu tava mexendo no celular ali. Ele até fala, eu dei uma entrevista há 2 meses, uma coisa assim. Aí ele fala, acabou o futebol. E aí ele põe a culpa nas redes sociais, velho. Hoje é uma guerra de críticas, uma guerra de. Cara, desculpa, ô Renato, na boa, velho. Tu é um profissional de alto rendimento, de Série A, de Campeonato Brasileiro e tudo mais, um cara requisitado, bom treinador, vencedor. Pô, se abalar por crítica de rede social, se deixar levar por críticas de redes sociais, cara. Pelo amor de Deus, cara. Largar um trabalho desse, que foi o melhor time brasileiro no Mundial de Clubes. E outra, ainda deu ontem, sobrou até a velha cartilha, tá? Até vi. Falando de novo de investimento, de Flamengo, de Palmeiras. Cara, ele mesmo, quando, se eu não me engano, treinava o Grêmio, falou: me dá 200 milhões aí pra eu investir aqui no meu. Cara, ele treinou o Flamengo e não ganhou nada, velho. Não ganhou nada. E não deixou tanta saudade assim no Flamengo. Sabe, o Renato, ele parece um personagem que virou refém dele mesmo. Toda a coletiva. Mas vocês sabem que é difícil jogar de 3 em 3 dias, né? Vocês sabem que é complicado. Me dá 200 milhões. Que não sei o que. Tá sempre com uma desculpa e trucando pra cima da imprensa, assim, colocando a culpa sempre em outras pessoas. Eu acho cansativo, cara, esse tipo de personagem, assim, na boa. Cara, cansativo pra caralho. E eu gosto do Renato.
Eu com o gosto dele também, personagem e tal. Eu não acho esse treinador ruim, como muita gente gosta de pregar. Mas é um cara que, porra, ele aguentou tanta paulada no Grêmio. Eu sei que a relação dele com o Fluminense é diferente, né? Mas ele aguentou tanta paulada no Grêmio, sabe? E sobreviveu a tantas coisas. Só me faz crer que alguma coisa na vida pessoal dele não tá legal. A cabeça dele não tá legal pra ele largar o trabalho nesse momento, assim. E ele não vai falar sobre isso. Ele não é um cara de se abrir a nível pessoal. Nunca foi num microfone. Então ele vai aproveitar para dar uma cutucada nos caras que perseguiram ele e tal, e vai colocar a culpa nos caras, mas eu acho que o Renato ele já apanhou. Cara, a mídia gaúcha você conhece muito bem. E lá, ele, no Grêmio, ele é ídolo. O maior. E ele apanhava e aguentava. Então eu não acho que seja isso. Eu acho que ele deu uma desculpinha, mas no fim, cara, ele não deve estar legal. Ele não deve estar com a cabeça boa. Ou aconteceu alguma coisa internamente no Fluminense que a gente não sabe e que daqui a pouco pode se tornar pública, mas me pareceu uma declaração de alguém que não estava afim mais de trabalhar, sabe? Porque não faz sentido, né, Não cara? faz, mano. Não faz Não sentido. faz. Seu time tá em oitavo no Brasileiro. Disputou um Mundial de Clubes com as melhores equipes do mundo, inclusive com as equipes brasileiras superiores ao Fluminense. E foi superior a essas equipes. Saiu com uma ótima impressão. Coloca o time na semifinal da Copa do Brasil, virando uma eliminatória contra o Bahia Rico, no Maracanã, no último minuto, com gol do maior ídolo do time, que é o Thiago Silva. Porra, ontem foi eliminado? Uma bola fortuita ali, tudo bem. Ele cometeu alguns erros, eu vi alguns influenciadores tricolores aí reclamando das alterações, dele ter colocado o Cano, que matou o ataque, do próprio René, que ninguém aguenta mais, o lateral esquerdo, do Soteldo ter ficado no banco, que é uma contratação que ele pediu e tudo mais. Cara, sim, pedir demissão por isso, velho. É o que eu falo, cara, ele virou refém dele mesmo, porque ele tá sempre reclamando. Ele tá sempre reclamando. Cara, e quando alguém na sua vida, pode reparar, todo mundo que tá aí deve conhecer alguém assim, que só reclama, velho. É. E a pessoa, você vira pra falar com a pessoa tá reclamando. A pessoa tá insatisfeita, a pessoa nada tá bom. Cara, é insuportável ficar com uma pessoa assim do lado. Não dá, mano. É. E o Renato me parece que virou um refém desse personagem chatíssimo dele, cara. Chatíssimo. De sempre ir às coletivas com essa empáfia de, porque vocês não sabem o que é o futebol, e pipipi, popopó, e põe a culpa na rede social, põe a culpa no calendário, põe a culpa no Flamengo e no Palmeiras de terem mais dinheiro que... Pô, peraí, cara. Peraí. Deve ter acontecido alguma coisa mesmo, cara. Com certeza. Porque, assim, não é normal um cara ter esse comportamento, cara. Sim. Ó, tem uma informação aqui, vou até te mandar pra você colocar aí na tela. Antes, gostaria de ler, Alguma justificativa. ouvir o comentário do Luiz Felipe Freitas aqui sobre esse caso. Boa. O Gaúcho pegou a granada, tirou o pino e jogou no Fluminense. Foi isso que ele acabou de fazer. Primeiro, tendo sido um dos responsáveis, junto com os jogadores, por uma eliminação que não poderia ter acontecido para o Lanús na Copa Sul-Americana, e agora exclusivamente dele, com essa atitude de abandonar o barco e instaurar uma crise no Fluminense, que não existia. É lógico que poderia, e a cobrança da torcida foi muito forte, inclusive xingando, que aí eu acho que passa do ponto, porque o cara tem uma história no Fluminense, mas independentemente disso, o Fluminense não estava em crise depois da eliminação na Copa Sul-Americana. Até poderia entrar, e o Renato deveria abraçar o time e falar, rapaziada, a gente já fez bons jogos, vamos tentar retomar o nível de jogo que a gente já teve em algum momento. Mas ele fez exatamente o contrário. Ele pegou a granada, repito, jogou no clube e falou assim, essa pica aí é de vocês. Porra, isso não é atitude de um cara que é líder de um time. Ou que era líder até outro dia. Pô, se ele acredita que ele não tem condições de dar continuidade ao trabalho, pô, não foi por conta desse jogo que eu imagino que essa crença dele tenha ido embora. Se ele já não acreditava, pô, que saísse antes, cara. Poderia maximizar as oportunidades do Fluminense ganhar. Ele foi mal nos 2 jogos. O Fluminense foi mal nos 2 jogos. Assim, a incoerência dele, pra mim, ela reside no fato dele não usar nunca. Keno não usar nunca. John Kennedy, por exemplo, e aí chegar na hora de decidir o jogo, de precisar resolver a parada, ele simplesmente bota os caras que ele não usava, que ele não confiava até outra semana. Que nem nos times reservas que o Fluminense colocou a campo jogavam. Pô, numa boa, hein? Renato foi mal nessa, hein? O Renato Gaúcho pegou... É isso.
Perfeito. isso. Tem os bastidores aqui, né? Vamos dar uma lida. Tem. Bastidores. Renato Gaúcho sobreviveu à forte crise pós-mundial antes de pedir demissão no Fluminense. Houve uma crise após a sequência de derrotas depois do Mundial. Alguns jogadores e líderes do elenco começaram a reclamar internamente das escolhas do treinador, como rodízio excessivo e falta de orientações mais detalhadas. A crise viveu seu ápice e foi amenizada contra o Internacional no primeiro jogo das oitavas da Copa do Brasil. Renato estava com o cargo ameaçado, mas a sequência positiva contornou a situação. No entanto, a atitude seguiu incomodando internamente. Após um jogo em que o Fluminense sofreu gol no fim, Renato exibiu um vídeo e reclamou que a equipe não poderia levar gol no final. Mas não explicou o erro e nem como evitá-lo. Alguns atletas se irritaram. Após o primeiro jogo contra o Lanús, o treinador afirmou em coletiva que substituiu o Martinelli por achar que ele estava cansado, mas disse que o volante negou o cansaço depois. A decisão não repercutiu bem nos bastidores. Outras declarações também pegaram mal. A fala sobre não ter mais jogadores decisivos no Brasil e a de que no campo são jogadores que resolvem. São os jogadores que resolvem, não o técnico, no caso, né? E fala sobre erros individuais dos atletas passavam a sensação de exposição. Algo que o Renato sempre foi mestre, né? Em não expor os seus atletas. Parece que até nisso a coisa mudou, né? E agora, com relação a todo o resto aqui, o que se imagina também do Renato, né? Ele é um técnico cujo sucesso se baseia numa coisa que no Brasil ainda dá certo, mas cada vez tem dado menos certo, que é o passar confiança, que é o Paizão, né? paizão. Ele, assim, essa frase aqui me chama muito a atenção, né, cara? Que é a falta de orientações mais detalhadas do que cada jogador deve fazer. Isso é papel fundamental do treinador. Aí o cara Você vai aponta apontar o erro, você tem que mostrar por que aconteceu por que esse erro, aconteceu, né? quem errou, o que tem que fazer diferente, como corrigir. O cara não tinha Exato. capacidade tática de fazer isso. Isso é uma coisa que eu já espero no trabalho do Renato há muito tempo. Embora eu acho também que se exagere quando dizem que o Renato taticamente é um merda, assim. Eu acho exagero, mas também não é um Guardiola. Então, tem isso, mas também tem algo aqui que foi irritando profundamente os jogadores no dia a dia com relação a declarações do Renato, que atingiram os jogadores e que ele foi perdendo o grupo. O Renato é muito experiente, cara. Muito provavelmente, a partir desse bastidor aqui, muito provavelmente, eu imagino que ele sacou no vestiário depois da derrota que não tinha mais o grupo na mão. E aí o Renato, sem o grupo na mão dele, ele sabe que ele não tem condição nenhuma de trabalhar. E aí ele pediu pra sair. Deve ter sido isso. Cara, e assim, vamos lembrar, né? Tava até esquecendo desse detalhe. Que a TV tava um pouco baixa aqui, mas eu tava vendo um vídeo aqui ontem. Cara, ele foi chamado de burro. Foi chamado de burro, assim, pelo estádio inteiro. Os caras xingaram ele. E o outro bastidor que eu tava lendo aqui do Fluminense diz que ele entrou no vestiário, virou as costas, não teve a reunião que costumeiramente ele sempre fez. Virou as costas e avisou o grupo, ó, vou pedir demissão, e foi pra coletiva. Não falou nada. Virou as costas pros jogadores e foi embora. Cara, o cara é um ser humano também, né? Vamos entender, né? Mas assim, é meio estranho esse pedido de demissão do Renato. Eu, pelo menos, olhando de longe, assim, não acompanho o dia a dia do Fluminense, como o torcedor do Fluminense acompanha, mas me soa um pouco estranho esse pedido de demissão do Renato diante dos resultados. Mas a torcida do Fluminense tá puta com ele por conta da eliminação, isso tá. E as escalações, as escolhas e tudo mais. Felipe, e agora a solução que parece que pinta pro Fluminense é um outro Fortinho, velho né? conhecido da torcida, Felipe, que vai querer fazer do Soteudinho um jogador fortinho. Ele me ligou ontem, né? Já mandou um zap. Ô, professor, volta. Tava na estrada, né? Dirigindo meu Jeep. E aí atendi, né? Vamos ver. Tô nem falando com o Mário hoje. Já me mandou mensagem aqui. Vamos ver se a gente volta pra fazer um trabalhinho forte, né?
Exatamente. Levantar a moral desse grupo. Tá baixa agora, né? Falar com o Thiago, com o Fábio, experiente. Vamos ver, né? O Mário Bittencourt já ligou pro Cuca aí na madrugada. E o treinador é favorito para assumir o tricolor das Laranjeiras, né? O Cuca, cara, que eu acho mais técnico do que o Renato, taticamente. Eu acho o Cuca muito bom, taticamente. Mas o Cuca é outra. Tá no mau momento. Mas também é outra granada, cara, de pólvora, assim. Sim. O que tem de jogador que fala mal do Cuca em podcast, velho? Você já reparou? Os caras chamam ele de traíra. Tem jogador, uma porrada de cara que odeia ele, mano. E aí Cara, você em tem 2016, eu lembro que ele quase colocou o título do Palmeiras em risco porque ele tretou com um dos caras que eram importantíssimos do time, que era o Rafael Marques. Os caras ficaram tretados um bom tempo. O Palmeiras foi campeão e quem contornou a situação, se eu não me engano, foi o Zé Roberto e o Fernando Praz, assim, que eram os grandes líderes daquele grupo. Os caras tiveram que segurar o Cuca, assim, porque o cara é uma granada, velho. E outra, ele ganha e aí ele vai embora. Ele tá nem aí, velho. Problema Ele vai familiar. vai ganhar a Copa do Brasil e aí vai cuidar da família. Vai voltar pro sítio, né? É, cara, mas porra, você acha um bom nome? Cara, o nome é bom. O problema é o momento. O nome do Cuca é bom. É um bom técnico. O problema é o momento. O Cuca não vive um bom momento. Desde 2021, cara, que ele fez aquele galo espetacular ali, que até 2022 caiu pro Palmeiras ali na Libertadores, nos pênaltis e tudo mais. Até ali, cara, ele tava bem. Depois teve toda a questão do Corinthians, aquela exposição, a volta ao caso e tudo mais. Acho que desde então, cara, a carreira dele deu uma bela balançada assim e guinou pra baixo, cara. Essa última passagem dele no Galo é qualquer nota, né, cara? Porque assim, o trabalho do Cuca foi tenebroso. Tudo bem, o elenco do Galo foi mal montado, a gente pode discutir, acho que isso é um outro ponto. Agora, ele, como treinador, não apresenta nada de relevante pro futebol brasileiro desde 2021. Mas é também também um reflexo do mercado dos treinadores que estão por aí, né? Os nomes sempre voltam, cara. Se não for o Cuca, vai ser o Zubeldias. Que é um nome que tá fresco, né? Tá fresco, acabou de sair de São Paulo e tudo mais. Quase foi pro Inter, não foi mais. Mas eu São sempre os mesmos. Eu não sei. Numa situação como essa, que você tem um clima ali de rompimento do treinador com o grupo, você trazer um cara que tem histórico de rompimento com o grupo, eu acho preocupante. Eu acho que você deveria trazer um cara que tem mais histórico de ter o grupo na mão. Eu acho que é isso que o Fluminense precisa agora. E treinadores com esse histórico, de repente, cara, um cara que decai pra caralho, mas que costuma começar a montar suas equipes muito bem no começo delas, e o Fluminense estando numa semi de Copa do Brasil, quem poderia chegar montando um time interessante é o Roger Machado, cara. Será, cara? Olha o que o Roger Machado fez quando ele chegou no Inter. Ele foi o melhor time do segundo turno do ano passado, cara. Sim. O problema do Roger Machado é depois que passa 6 meses. O Ramon Dias tá indo pro João. O Ramon Dias tá indo pro Internacional, cara. Então, assim, eu traria aqui o Roger Machado, porque eu acho que é um cara que tem uma característica do grupo gostar mais dele. É um cara que tem uma característica de entregar muito rápido os resultados, mas é aquilo, faz um contrato até o final do ano com o Roger Machado aí, meu. Entendeu? O Cuca, os times dele demoram um pouquinho, né? Demoram. Eu lembro ele sempre chega perdendo uns 6 jogos, assim. O Palmeiras tomou 4 do Água Santa, ele balançou, aí ganhou um jogo do Corinthians e dali ele engrenou e o Palmeiras foi campeão brasileiro, mas... É isso, o Cuca é uma bomba relógio, cara. O momento dele é muito ruim também, eu não sei se é um bom nome pro Fluminense, não. E o Roger me parece que teve um problema familiar, né, com ele. Eu tava vendo o pessoal do Sul falando sobre isso, que deu uma mexida, obviamente, compreensível com o Roger, assim. Tem que ver como que o cara tá mediante a isso, mas hoje acho que o Roger Machado é um nome melhor que o Cuca, sem dúvida. É o que eu faria aqui se eu fosse o Mário